E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Justiça do Paraná forneça um relatório sobre o cumprimento das medidas cautelares impostas a Felipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro. Martins, envolvido na investigação sobre a alegada tentativa de golpe de Estado que visava manter Bolsonaro no poder, foi libertado em agosto de 2024, depois de passar 6 meses preso. Não há informações sobre eventuais descumprimentos de medidas por Martins, que, entre outras obrigações, é proibido de acessar redes sociais e de manter contato com outros investigados, além de ser obrigado a comparecer semanalmente à Justiça. Segundo a CNN Brasil, a Polícia Federal teria defendido a manutenção das medidas cautelares. A defesa do ex-assessor da presidência, no entanto, nega estas informações. Ana, a gente inclusive entrou em contato com a defesa do Felipe Martins para entender por que o ministro Alexandre de Moraes bateu a porta da Justiça Federal para perguntar como é que estava o comportamento de Felipe Martins em relação às medidas cautelares que lhes foram impostas. E aí, em tese, a CNN diz ali que as medidas estão sendo cumpridas, mas se manifestou pela manutenção do uso da tornozeleira. Felipe Martins não pode sair da cidade, não pode usar redes sociais, enfim, não pode se comunicar com outros investigados e segue, então, nessa situação desde que foi liberado em agosto do ano passado. E aparece o ministro da Justiça, Lewandowski, para dar discurso sobre direitos humanos. É isso que nós temos que aguentar no Brasil. Aparece outros que falaram do ministro dos Direitos Humanos, né, em relação aos assédios, às investigações de possível assédio a algumas companheiras, né, de pasta e de outros ministérios, mas ninguém fala sobre os reais direitos humanos no Brasil. E isso, Paula, aos 4 dias que eu passei em Washington, conversei com muita gente lá, isso é uma preocupação do atual governo do presidente Donald Trump em relação ao Brasil. Lembra aquele pacote todo que a gente fala sobre o Brasil, sobre o Lula, com o Irã, com o Hamas, com o Hezbollah, outras questões da geopolítica também? Mas nesse pacote Brasil há esse ponto. Elon Musk, né, que agora faz parte do governo da administração de Donald Trump, liberdade de expressão, e nesse pacote Brasil 2025, que vai estar nas mesas aí do presidente Donald Trump, do Marco Rubio, está também direitos humanos, porque o Brasil hoje não está respeitando os direitos humanos, o devido processo legal, a defesa. Por que Felipe Martins continua com essa meia liberdade, tornozeleira eletrônica? Por que algumas pessoas continuam presas sem o devido processo legal, sem as condenações? Por que algumas pessoas foram investigadas, julgadas e condenadas pela Suprema Corte, sem respeitar as cortes inferiores? Tudo isso, Paula, acreditem, tudo isso. Eu repito o que a gente sempre fala. Não acho que Donald Trump seja uma bala de prata para o que está acontecendo no Brasil. Mas hoje, o pacote regime totalitário, eu diria, e amigos de regimes totalitários, esse pacote Brasil 2025, esse pacote vai ser olhado com muita atenção pelos americanos, e os direitos humanos, essa questão também está incluída nesse pacote. Só para a gente ressaltar, até o nosso repórter está em contato com a defesa do Felipe Martins para esclarecer esse ponto da Polícia Federal. Piotr, você tem informações a respeito? Exatamente. O doutor Sebastião Coelho, que é, inclusive, da defesa, advogado, faz parte do grupo de advogados da defesa do Felipe Martins, está dizendo o seguinte, que essa informação veiculada pela CNN sobre a Polícia Federal ter dito que deveria manter as cautelares contra o Felipe Martins, que essa informação não existe no processo, estou falando com o advogado de defesa aqui, só ele considera aqui o seguinte, só se for em secreto entre eles, Polícia Federal e Moraes, mas que não está disponibilizada no processo, onde, obviamente, a defesa poderia se manifestar, seguindo, obviamente, toda a lógica jurídica. Mas está aqui a informação oficial agora
do desembargador, o ex-desembargador, né, hoje advogado Sebastião Coelho, da defesa do Felipe Martins. Então, a informação da CNN é baseada, sabe-se lá onde. Pode ser que tenha alguém da Polícia Federal tenha dito, enfim, mas o advogado de defesa está dizendo que isso não está no processo.